Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote Mil e vamos para mais uma Copa do Brasil. Agora vamos falar de 92, o ano que o Internacional foi o campeão da Copa do Brasil, né? É, E vamos falar de novo, né? Sem mais delongas, vamos começar, né? O Inter viveu um período difícil, né? O Colorado, depois que foi campeão brasileiro em 79, né? Campeão invicto, né? Tricampeão, entrou num momento complicado, né? Ali nos anos 80, viu o Grêmio crescer, né? E o Inter ficou a ver navios, né? Embora o Inter tenha ganho ali um tetra estadual seguido, né? De 81 a 84, mas só que era muito pouco, né? Pro torcedor colorado que estava acostumado a ver o time sempre brigando por títulos, né? O time chegou a ter uns suspiros ali, né, nos anos 80, né, em 87, 88, né, 87 na polêmica Copa União, né, e 88 no Brasileiro, né, sendo vice-campeão inclusive nessas duas edições, né, e aí o time, né, chegou nos anos 90 tentando, né, se reerguer, né, e o Inter montou um time forte em 91 e foi campeão estadual, e aí conseguiu disputar a Copa do Brasil, né. E para chegar lá, o Inter montou um time forte ali, com os destaques ali como Gerson, centroavante, né? Trouxe também o Márcio Bittencourt, né? Volante que era do Corinthians ali, né? Trouxe de volta para o futebol brasileiro o Silas, né? Aquele que foi revelado no São Paulo no meio dos anos 80, ainda no ano anterior, inclusive o Inter tinha trazido o Gato Fernandes pro gol, enfim. E o Inter montou um time até forte ali, né? No brasileiro daquele ano o Inter não foi bem, né? Ficou acho que em nono, 10º lugar, eu acho. E aí o time focou na Copa do Brasil, né? É, e os favoritos naquela Copa do Brasil eram Corinthians, Palmeiras, né? E acho que outro favorito também que poderia pintar ali era o Vasco, né? Que tinha sido feito um primeiro semestre ali muito bom, né? E enfim, só que esses times foram ficando pelo caminho, né? Melhor para o Inter. O Inter começou a competição eliminando o Muniz Freire do Espírito Santo, né? Venceu os dois jogos, 3-1 lá e 5-0 no Beira-Rio. E aí nas oitavas já enfrentou o Corinthians, né? De Neto, Ronaldo, Viola, do centroavante Nilson. Tinha um cara ali também, o Edu Manga, né? Que tinha, nos anos 80 ali, tinha sido revelado pelo Palmeiras, enfim. Era um Corinthians ali forte, né? E no Pacaembu, né, o Inter ignorou a força da Fiel, né, e praticamente assegurou a vaga, né, goleando o Corinthians por 4-0 ali. O Maurício, ponta, acabou com o jogo, né. O Márcio, o volante, fez gol, né. Inclusive acho que o único gol da carreira do Márcio, né, o Márcio Bittencourt, foi justamente contra o Corinthians, né, o clube que ele iniciou a carreira, né. Inclusive um golaço do Márcio, né, no chute ali de fora da área, no ângulo do Ronaldo, enfim. E com esse placar tão dilatado, né, no Beira-Rio foi uma mera formalidade, né, foi quase que um amistoso, né. O jogo ficou 0-0 ali, sem graça e tal, e o Inter avançou, né. E aí outro duelo de peso, né, nas quartas o rival Grêmio, né. O Grêmio que em 92, né, disputou a Série B, subiu, né, da Série B para A, ficando em nono, né. Aquele inchaço doido que a CBF fez de 92 para 93, né, beneficiando os 12 melhores da Série B, e o Grêmio foi, né, um desses aí, né, ficou em nono e acabou subindo, enfim, mas só que o Grêmio viveu um período ali meio complicado, né. Mas só que Grenal é Grenal, né, como todos sabem, né, e como não podia deixar de ser, foi pegado, né, os dois jogos, né. No Olímpico, empate 1-1, e o mesmo ocorre no Beira-Rio também, 1-1, né. E aí na disputa por pênaltis o Fernandes brilha, né? Ele pega 2 pênaltis, né? E o Inter elimina o rival com um belo de 3-0, ou seja, o Inter fez todos, o Grêmio errou todos e o Inter avançou. E aí na semifinal o Internacional enfrentou o Palmeiras, né? Que estava começando ali a sua era Parmalat ali, começando a montar aquele time que ganharia quase tudo nos anos 90, enfim. Mas só que era só o início ainda, né? No primeiro jogo em São Paulo, né, o Inter ficou perto, né, da vaga, venceu por 2-0, né. E aí no Beira-Rio, outra vitória vermelha, 2-1. E aí na final o Colorado Gaúcho enfrentou o Fluminense, né. O Fluminense que tinha Bobô, né, de destaque ali, né. O Fluminense que tinha um time limitado, tal, mas tinha muita vontade, muita raça, né. Mostrou superação durante a Copa do Brasil e chegou nas finais, né. E nas finais o Inter era favorito, né, óbvio, né. Só que no primeiro jogo, né, o Fluminense mandou nas Laranjeiras, porque o Maracanã estava fechado, né,
depois daquela queda do alambrado, né, na final do Brasileiro daquele mesmo ano, entre Flamengo e Botafogo, enfim. O Maracanã teve que ficar interditado, né, para fazer umas obras ali e tal, e aí os times do Rio tiveram que se virar, né, para mandar os jogos, né, e o Flu mandando nas Laranjeiras, e o Fluminense aproveitou bem e venceu 2-1, né. E na volta, no Beira-Rio, bastava o Inter vencer por um gol, né, por 1-0, ou por mais gols para ser campeão, né. E no Beira-Rio lotado ali, com uns 40 mil pessoas, mais ou menos, o Inter sofreu, né, pressionou, mesmo com um a mais ali, seguiu, né, só que tava difícil sair o gol, só que ali perto do fim do jogo, né, o Inter consegue um pênalti ali, né, sofrido pelo Pinga, né, um pênalti ali duvidoso, polêmico até hoje, né, que os torcedores do Fluminense reclamam até hoje desse lance, né, que falam que não foi pênalti, que o Pinga se jogou, enfim, é um lance muito difícil realmente. E aí Célio Silva cobrou o pênalti, né, encheu o pé e fez o gol que o Inter precisava, e assim o Inter segurou o resultado nos minutos finais e conquistou a Copa do Brasil, né, e o Inter encerrava ali um jejum de 13 anos sem títulos nacionais, enfim, um título que resgatou um pouco a autoestima, né, dos colorados, né, que sofriam muito, né, ao ver o rival Grêmio ganhar tudo, quase tudo nos anos 80, enfim. E aí só no começo dos anos 90 ali que a história começou a se reverter um pouco, né? Mas foi pouco tempo, né? Porque depois o Grêmio voltaria dominando durante os anos 90, enfim. O time base do Inter campeão era Gato Fernandes no gol, né? A defesa era Célio Lino, Célio Silva, Pinga e Daniel, né? Daniel Franco. Meio campo tinha ali o Ricardo, o Elson e o Marquinhos. E o ataque era Maurício, Gerson e Caico. E o Antônio Lopes, né? Sim, o delegado Antônio Lopes era o técnico do Colorado. Vamos falar da surpresa agora. A surpresa não teve muitos assim, mas eu vou colocar um que foi o Sport, o Sport Recife. O Sport foi até semifinal, né? Na verdade o Sport teve sorte, né? Porque não cruzou com nenhum grande até chegar contra o Fluminense, né, na semifinal. Porque antes disso o Sport eliminou times modestos ali, né? Eliminou o Amapá, depois o Fortaleza, depois o CSA, né? Até encarar o Fluminense. Ou seja, talvez se o Sport tivesse encarado um dos times grandes ali no caminho, não teria ido longe, né? Eu acho. Aí quando enfrentou um time grande ali na semifinal, que foi o Fluminense, né? Não teve como, né? O Sport perdeu no Rio 2-1. Não conseguiu reverter na ilha, né? Empatou 1-1 e deu adeus ali, né? O Sport acabaria campeão estadual naquele ano, enfim, né? Mas vale de destaque aí, né? Por ter sido a surpresa, né? Da competição. E a decepção foi o Atlético Mineiro, né? O Galo chegou na Copa do Brasil querendo ir longe, né? O Atlético eliminou seu xará Atlético Acreano, né? O Atlético do Acre, na fase inicial, e aí enfrentou o Algoz de 91, que era o Criciúma, né? O Atlético venceu em Minas por 3-2, mas só que em Santa Catarina, né, o Tigre venceu por 1-0, e aí o Atlético deu outra vez vexame, né? Eliminado pela segunda vez para o Criciúma, né? Virou freguês ali do Criciúma, né, literalmente. Mas ao menos, né, o Atlético conquistou um título, né, naquele ano, né, a Copa Conmebol, né? Ao menos não foi assim tão frustrante, né, para o atleticano, que essa conquista amenizou, né, essa frustração. E antes de encerrar, né, uma curiosidade aqui, né, o São Paulo, né, era para jogar a Copa do Brasil, né, porque ele foi campeão paulista, né, um ano antes, né. Só que o São Paulo tava com um calendário tão cheio, né, de jogos, né, jogou Libertadores, jogou Brasileiro, né, depois jogou no torneios amistosos ali, né, como Ramon de Carranza, Teresa Herrera, enfim, e ainda tinha o Campeonato Paulista, e ainda tinha a Supercopa da Libertadores, enfim, e ainda em dezembro teria o Mundial, né, para jogar, enfim, muitos jogos realmente. E aí o São Paulo fez o que? Abriu mão, né, de disputar a Copa do Brasil por causa desse excesso de jogos, né, e quem herdou essa vaga do time do Morumbi foi o Palmeiras, né, que terminou em terceiro no ano anterior, né, o Corinthians disputou normal, né, por ter sido vice, né, e o Palmeiras no seu primeiro ano da Parmalat foi até longe, né, caiu na semifinal para o futuro campeão, que foi o Inter, né. Enfim, né, essa é a curiosidade. E enfim, vamos encerrar o vídeo, né, espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha, comentem no vídeo. Eu vou ficando por aqui, falou!